Olá, como estamos? É um prazer, um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Menina, nós começamos um quadro agora que se chama Escolhidas para Escalar. Veio de uma ideia de uma pessoa que sofreu muito no início da sua carreira, não tinha ajuda de ninguém, não tinha apoio. Ela viu aquilo como uma dificuldade, só que ela quis. Hoje ela é uma pessoa de sucesso, uma empresária, uma influenciadora, uma mulher que transforma vidas. Então ela decidiu, a partir de agora, abrir este canal, este espaço para outras mulheres dar exemplo e também ter o mesmo resultado. E este é o primeiro episódio, então você está tendo um privilégio maravilhoso de, em primeira mão, estar aproveitando desses tesouros que vão ser extraídos dessas entrevistas. Hoje a nossa primeira convidada é a Patrícia Fleury. E detalhe interessante, a Patrícia ela é autora de vários livros e ela é dedicada mesmo em transformar. E essa transformação da Patrícia vem no nome dela. Já ouviu falar em Patrícia com dois T? Um T de transformação e um T de transbordo. E hoje é isso que ela vai fazer, transbordar na sua vida. Sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui as minhas convidadas. Pode se apresentar, Patrícia. Prazer, Alan. É um prazer imenso estar aqui com a Kira nessa abertura desse podcast que vai ser um sucesso, com certeza. Então, eu sou a Patrícia Fleury. Vou só dar uma pincelada. Eu sou escritora, com 21 livros publicados, tudo na área de autoconhecimento. Sou concursada no serviço público, trabalho na SECT Goiás, sou mentora de inovação do Hub Goiás e venho contar um pouquinho da minha história e como foi essa escalada. Ok. E do lado dela nós temos a Kira, que é essa a mentora desse projeto, né, Kira? Fala para nós sobre isso. Gente, assim, é um prazer estar aqui hoje além com a Patrícia. Né? A ideia surgiu para que vocês tenham o sentimento e que vocês tenham o entendimento que tudo começa em você. Isso. Tudo começa em você. Nada começa no outro. A primeira transformação tem que ser sua. Então a gente está com esse trabalho aqui. Vamos trazer várias histórias para que você entenda que você também tem uma história. E tem que ser conhecida. Então transborde. Você foi feita para escalar. Então vamos começar a escalar? Vamos. Gente, eu achei o projeto fantástico, porque eu já ouvi uma coisa e eu gosto muito, ela é bíblica, fala assim, que o testemunho vale mais do que 1000 palavras. O que vocês vão ver aqui são testemunhos de pessoas que passaram por desafios, vários desafios, venceram esses desafios e hoje querem te arrastar também para você poder fazer essa escalada. No início eu perguntei para ela, mas qual é essa escalada? Emocional, profissional, espiritual? Ela não aceita mais do que menos, que ela quer ver essas pessoas escalar em todas essas áreas da vida dela. Eu me identifiquei muito porque todo mundo sabe que o meu treinamento é corpo, alma e espírito, então a pessoa nunca vai estar bem se ela não estiver bem emocionalmente, bem fisicamente, bem espiritualmente. E elas vão trazer aqui segredos, vão trazer chaves poderosas, eu acredito nisso, porque a Patrícia é uma mulher de sucesso, você vê, autora de vários livros, vários projetos, a Kira também. Então, com certeza, vão ter chaves poderosas. Aproveite isso ao máximo. O que eu quero iniciar perguntando? Qual foi a sua maior barreira? Vamos começar lá atrás. Eu gosto muito de infância, porque eu trabalho muito com infância. As travas emocionais estão lá atrás. Desde quando você começou a gerar consciência da sua primeira infância, qual foi o passo mais difícil que você deu para chegar onde você está agora? Mas lá atrás, qual foi o passo que você acha que foi decisivo e foi o mais difícil? Alan, o seguinte, a minha infância foi toda, aliás, a minha vida foi toda numa cidade chamada Paraúna, no interior do estado de Goiás, com aproximadamente 11 mil habitantes. E eu nasci em Palmeiras de Goiás, eu sou 100% goiana. E ao nascer já fui para Paraúna. E minha história começa toda lá. E o meu pai, ele foi o ápice toda a minha infância, porque eu vivi na cola do meu pai. Então, sexo masculino. E eu gostava de tudo que era direcionado ao homem. Pescar, jogar futebol, praticar corrida, eu tive medalhas na minha infância, ping-pong, natação, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer como ele. Então, ele foi o meu esteio de inspiração
superação de quem eu me tornei hoje. Só que, o que de fato aconteceu nessa quebra? Quando eu inteirei 13 anos, meu corpo começou a modificar. E eu não conseguia entender. E, querendo ou não, eu era uma menina muito bonitinha, né? Então, assim, eu tinha todos os atributos da feminilidade, porém, o meu eu não era feminino. Ele era masculinizado porque tudo, a minha infância toda foi gerida em ambiente masculino. E minha mãe era professora, ela se aposentou e trabalhava o dia todo, mas era uma mulher muito forte, com aspectos masculinos, né? Ela não tinha também uma feminilidade, nem de se vestir, também não tinha nem tempo para isso, nem dinheiro para tal, né? E pela época. Então, assim, o meu posicionamento foi tudo masculino. E quando eu tramitei por 15 anos, aí a coisa não deu certo para minha vida. Porque eu não estava me adaptando ao meio, eu não conseguia fazer amizade, eu comecei a ter frustrações, principalmente em escola, porque eu fui muito precoce por minha mãe ser educadora. Eu iniciei minha vida escolar aos 3 anos de idade, muito precoce na leitura, em tudo. Com 13 anos eu estava no ensino médio e não sabia o que eu queria da vida. Então, por muito tempo, eu não entendia, cadê meu eu feminino? Eu não entendi um assovio, eu não entendi um elogio, eu não entendi a minha identidade feminina. E por ser muito curiosa e a inteligência ser parte de mim, e eu ter pais que me deu essa liberdade de ser quem eu queria ser, e eles sempre me disseram o seguinte: você, não só eu como minhas irmãs, vocês vão ser o que vocês quiserem, vocês vão fazer aquilo que vocês querem fazer, porém vocês têm que saber que tudo tem que arcar com a consequência, né? E eu pensei, gente do céu, o que eu vou fazer? Não integro nenhuma comunidade feminina, eu não dou conta de adentrar, me socializar. Eu comecei a pensar que o problema estava totalmente meu, até ter o pontapé inicial. Falar, gente, eu tenho que me investigar, eu tenho que me descobrir. Cadê essa Patrícia feminina? E essa feminilidade, ela existia em mim de uma forma muito escondida, né? Então eu não sabia o que eu fazia com o meu corpo, eu não sabia como me vestir, eu não sabia como tratar, e eu percebia que em meios sociais com mulheres eu era meia banida ali, né? Então, assim, poderia ter sido por aspectos de uma leveza, sim, de uma beleza, não sei o que era, mas eu era um pouco excluída. E eu falei, eu vou me autoconhecer, vou ver o que eu sou, o que eu quero, o que eu proponho a mover em mim. E eu comecei esse propósito de investigar o meu eu feminino. E aí tudo começou. Que bênção, muito bom a sua história, tá vendo? Tem uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem. Mas quando uma pessoa é criada num ambiente, um exemplo, uma menina é criada num ambiente só de homens, ela vai ter comportamento compatível com o dos homens. Mas não significa que ela é mulher, não é mulher. E apesar que lá em casa era só meu pai, tinha homem, e 4 mulheres, porque é mãe e 3 irmãs. Então, assim, não era um ambiente masculinizado, mas eu era fascinada. Você se espelhou no seu pai, sim, né? Sim, eu achava que tudo que ele fazia era o máximo. Então, isso fez um lado positivo, porque quando eu comecei a entender o meu lado feminino, aquele lado de conversar com homens não era o meu problema. Porque eu lidava naturalmente em conversa sem ser agredida como... fui assediada, não, eu sabia diferenciar. Se posicionar, né? Se posicionar, porque trabalhar em meios de diversos ambientes e masculinizado, eu sabia me lidar de toda forma. Então isso foi um ponto positivo, sim, que às vezes muitas mulheres que não teve essa convivência com o pai ou não teve esse posicionamento têm dificuldade hoje. Sim. E essa dificuldade eu não tenho. Chego em qualquer lugar e sei sobressair em qualquer situação. Por quê? Porque
eu tive esse lado masculino em mim, né? Então, quer dizer, o seu maior desafio foi, depois dos 15 anos, descobrir a mulher que estava presa Sim. dentro de você. Então, Sim. você não sabia, não tinha como Não. despertar ela. E não descobri fácil. Ok. Você sabe que quando que eu fui descobrir isso? Depois dos meus 38 anos, praticamente, já casada, tendo 2 filhos, com a profissão ali sendo trabalhada, porque eu fui concursada muito jovem, né? Falta 3 anos para eu aposentar, eu estou com quase meus 47 anos de idade, vou aposentar praticamente com meus 50 anos e 32 anos de contribuição. E foi aonde eu falei, gente, eu tenho que buscar algo melhor, porque eu não posso viver de uma aposentadoria, mesmo que seja na área da educação, que pode ser boa para alguns, né? Mas eu não acho que isso não é uma questão assim que eu falei, gente, eu tenho que ir para o próximo nível. E como que eu vou para o próximo nível? Me autoanalisando, me auto-investigando. E para isso, mover. Sim. Mover. Não deu certo, mas eu estou movendo. Isso. Abro uma porta, fecho outra, abro a porta, fecho outra. Às vezes a gente pensa assim, nós que estamos nesse ramo de empreendedorismo feminino, as portas são mais fechadas sim. São. Se alguma mulher falar que não é, ela não está entendendo a complexidade, porque o empreendedorismo feminino é algo novo, né, para nós mulheres, que foi culturalmente colocada para gerir uma família. Sim. Né, e nós falamos o quê? Não, nós vamos além. Então, eu faço parte de um grupo seleto de mulheres que estão no batente para conquistar seu espaço. Sim. E eu ainda falo, por mais sucesso que eu já consegui, eu acredito que o sucesso ele está em cada porta que eu abro e eu vou conquistando cada vez mais. Então agora eu sei porque que a Kira te convidou. Porque na verdade você já estava realizada, já era uma mulher realizada, já tem um trabalho, uma profissão sólida, concursada e tal. Sim. E mesmo assim você não se aquietou. Não, eu tenho que fazer algo. Nós estamos numa era que estão falando muito de propósito. Tudo que você vai conversar, cadê seu propósito, encontra seu propósito e tal. Nós podemos dizer que você não encontrava o seu propósito sendo só servidora pública? Não. E o que despertou que você falou, não, tem que empreender e agora eu comecei? Teve alguma coisa, um divisor de águas nisso aí? Sim. Eu comecei a escrever um livro em 2018, que eu estava com aquele momento de autodescoberta, de autoconhecimento, e o despertar da literatura, ela veio muito forte em mim, como se fosse um propósito. Sim. E aí eu escrevi um livro que chama Mulheres Fortes Choram e Vencem. Lógico, fez parte da minha história, foi um romance fictício, mas querendo ou não, em toda a história tem um quezinho seu ali. Tem. E aquela busca, aquela vontade de vencer os obstáculos, o meu eu feminino que eu não me encontrava, o meu propósito que eu não encontrava. E eu escrevi esse livro, que ele fez parte da maior coletânea, e até pro Guinness Book. Ele foi aqui de Goiânia, parceria editora Kelps e PUC Goiás em 2018. Ele fez parte dessa coletânea, uma proposta de 324 livros. Então, 324 escritores participou dessa coletânea e esse livro meu foi o selecionado e começou meu start. Disso, até a pandemia, eu já estava com 8 livros publicados sem publicar. Eu publiquei um. Estavam inscritos, mas você não havia publicado. Sim, tudo engavetado. E eu falava, gente, como que eu vou encontrar uma editora? Como que eu vou fazer? E aquela frustração de você ver as suas coisas sendo materializado, mas não estava chegando às pessoas. E eu fui, como mulher muito curiosa que eu sou, entrei na Amazon, tinha lá uma participação de prêmio, para concorrer prêmio pela Amazon. Sim. Através da literatura, e eu vi que lá tinha uma plataforma onde eu poderia ser a minha própria escritora e eu me tornar uma escritora independente, vender meus livros ou dar de acesso para as pessoas lerem, e foi onde eu coloquei meus livros. E daí minha mente não parou mais, é uma escrita atrás da outra. Hoje eu tenho 15 livros da publicação Mulheres Apice,
APES significa empoderamento, inteligência, protagonismo e coragem. Então, nessa coleção de 15 livros, são romances, dramas, poemas, poesias, crônicas e outros tipos de livros de autoconhecimento. E, recentemente, eu lancei uma outra coleção que chama Testes Psicocomportamentais, Mulheres APES, que tem 6 livros de teste, onde a mulher... Tudo isso que aconteceu comigo em 32 anos, praticamente, né, que eu tinha 15, que eu comecei a ter essa autodescoberta, em 32 anos querendo me autodescobrir, eu coloquei ele em 6 livros, que está fazendo parte dessa coleção Testes Psicocomportamentais, que ele vai do nível 1 ao nível 6. Então, a mulher, ela, através de questões, ela tem todo um feedback ali, e super fácil de ter acesso a esses livros. Hoje, o meu propósito, ele foi colocado em prática porque eu tive uma coragem tão grande, porque eu falei que eu sou concursada. Sim. Aí, como assim você está morando em Goiânia? Eu sou concursada no município de Paraúna, que eu fiquei lá até meus 44 anos, e eu queria mudar para Goiânia. Falei, gente, eu tenho que mover meu mundo, eu tenho que fazer com que eu pertence, porque a gente, mulheres, tem que se sentir pertencente ao espaço. E eu já não estava sentindo pertencente lá mais. E eu falei, eu vou para Goiânia. Passei num processo seletivo na SECT Goiás e pedi licença por interesse particular em Paraúna. Vim, só com a coragem. Deixei toda a família em Paraúna e vim com a coragem. Depois de 3 meses, as coisas acontecem assim, uma porta fecha, mas a outra abre de uma forma expansiva. Eu consegui trazer o meu concurso para ficar disponível para o estado de Goiás. Então, hoje, além de ser analista de educação, eu sou mentora de inovação do Hub Goiás e sou dona da startup Mulheres APES, que tudo foi portas abertas aqui em Goiânia em menos de 2 anos. Então, assim... o que eu falo para nós mulheres? Que tudo na vida é o primeiro passo. Sim. É o mover, é o transformar, né? É o transbordar de propósito. E eu mudei meu nome, você falou, né, no começo, Patrícia com 2 T's. E esse Patrícia eu resolvi mudar para ficar um nome mais artístico. O Fleury recebeu um acento, seria Fleury, mas continuou Fleury, né, por esteticamente falando. E eu quis transformar minha vida de todas as formas. Então, hoje, quase os meus 47 anos, eu falo, hoje eu me autoconheço. Hoje, eu posso ter até vulnerabilidade emocional de alguma situação, porque nós somos humanas. Sim. Você é humana, certeza. E... Com toda essa história, essa superação, híbrida. você vê a quantidade de livro em tão pouco tempo. Uma das coisas que você falou aí que é muito interessante, que as pessoas não falam muito, existe um alto índice de ansiedade e depressão em funcionários públicos. Sim. Justamente porque tem potencial, porque para passar não é fácil, Sim. e depois fica o quê? Enjaulado. Aí há um alto índice de frustração que não é resolvida. Aí essa demanda vai para onde? Para os psicólogos, para os afastamentos e tal. E você venceu isso por quê? Porque você ficou inquieta, você não se acomodou, e aí você quis, a voz sua que estava presa, você quis liberar ela de alguma forma. Então a escrita foi a forma que você encontrou para poder liberar essa voz que estavam presa. E a vantagem disso que você economizou uma fortuna em psicoterapia, você já está gastando muito com terapeuta, não que não tenha que fazer, é outra área, mas nós, terapeuta, a gente indica as pessoas começarem a escrever. Eu, por exemplo, eu já estou nisso, já tem 10 anos, todas as pessoas que eu conecto, eu falei, começa a escrever a sua história, mesmo se você não publica, começa a escrever, porque aquilo pode ser um novo despertar. Podemos dizer que o livro foi o seu novo despertar? Foi o meu novo despertar. E tanto é que, como funcionária pública, eu passo praticamente 10 horas do meu dia a serviço público, porque é 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço e o trânsito, né? Que em Goiânia não é brincadeira. Então, querendo ou não,
são mais de 10 horas do meu dia em função do serviço público. E para eu não frustrar, é lógico, o autoconhecimento ele faz parte, mas a gente tem que entender que quando a gente se torna adulta, mulher ou homem independente, a gente tem que saber lidar com essas situações. Sim. Né? É um ganha e perde, ou é um ganha-ganha. Você que domina isso. É o tal da né? maturidade, né? Que ninguém tá tendo. Isso, Nós falamos, nós temos que aprender que somos adultos. sim, Mas você sim. sabe que é bíblico, né? Você vê quando Sim. Paulo chega lá, quando eu era criança, eu falava, pensava e agia. Isso. Porque o povo era tudo já líder espiritual e estava agindo como criança. Sim. É o que você vê hoje todos os dias. Você sim. falou, tem as limitações? Tem. Mas nós temos que posicionar como adulto para superar ela e ser exemplos. Por isso você está aqui hoje. Porque provavelmente você hoje é um exemplo para outras mulheres Isso. que não conseguiram ainda romper. Você vê, tinha Sim. tudo para ficar calminha, quietinha, mas não quis se calar e hoje é voz de outras pessoas. Tem algum testemunho seu de alguém que chegou em você, nossa, Patrícia, eu li isso, ouvi Não. isso trouxe Olha a mim. que assim, é magnífica a gente ter essa materialização, que eu vou Sim. se dizer. Sim. Após ser mentora de inovação lá do Hub Goiás e após todos esses livros, falei, gente, eu tenho que ajudar as pessoas também a materializar seus sonhos, o seu propósito. E aí, através da minha startup Mulheres Apes, eu dou mentoria, palestras, oficinas, workshops. E uma das oficinas que eu estou trabalhando, que eu já fiz a primeira oficina, agora em 1 e 2 de agosto eu vou ter a segunda oficina, é para ajudar as pessoas que já têm um livro publicado, ou um livro pronto, escrito, que ele não faz, porque a maior frustração de um escritor é como publicar, porque é muito caro publicar em editora. E hoje eu facilito a vida desse escritor e ajudo ele através dessa oficina a entrar na plataforma, a cadastrar seu livro, a precificar, a ter ele em e-book e ter ele impresso assim, super em conta. Porque a Amazon, ele faz tudo isso aqui. Eu não preciso de editora. E eu posso pedir quanto? Um livro, ou como eu posso pedir 999 livros. Ótimo. Olha aí que... E é tão interessante que você falou de um testemunho. Nessa última essa oficina que eu fiz lá no Hub Goiás, vários escritores chegou com seu livro pronto e não sabia como fazer. E eles já saíram com o livro publicado e já está chegando o livro já impresso para ele. O livro pela Amazon chega com frete grátis ou com R$ 8,90, dependendo do jeito que faz lá. Então, gente, é tão gratificante. Um deles, o livro dele, sabe quantas páginas tem? 455 páginas. Então, é um livro... Mega livro. Ele pensava, gente, eu lançar um livro, R$30 mil para a editora. E lá ele vai, a pessoa que quiser comprar vai comprar, vai pagar o frete de R$ 8,90. E ele, se ele quiser adquirir, ele vai adquirir super facilitado e com ISBN e tudo mais. E ele vai falar, eu sou o escritor. De uma forma tão facilitada e com custo-benefício bem, assim, acessível a qualquer pessoa que queira ser escritor. É fantástico, você vê. Muitas pessoas não têm essa informação, não sabem. Não tem. Eu já tenho essa informação, porque eu também tenho um livro publicado, tem outros que eu pus na Amazon, tem outros que tá lá engavetado, são vários também desse propósito. Mas uma coisa muito interessante disso é, quando a pessoa quer colocar a voz para fora, ela não está preocupada no financeiro, ela está preocupada o como aquilo pode ajudar alguém. Isso. É essa a sua preocupação final, não é isso? Total. Por exemplo, eu sempre brinco, assim, eu vou falar uma questão que às vezes não é tão... Fazendo, gente, a Patrícia está falando isso. O meu Mulheres Apes, ele nasceu de uma forma sem nenhum dinheiro envolvido. Eu comecei a escrever meus livros, comecei a colocar na Amazon, comecei tudo. Comecei a captar recurso, para começar a mover. Sim. Por quê? Porque se a pessoa fala assim, eu preciso de dinheiro para fazer as coisas, não vai fazer. Porque o empreendedorismo, muitas vezes, você começa com aquilo que você nem tem. É verdade. Você tira do seu bolso, você tira do seu negativo. É a realidade. Para começar. E é o que tem que fazer. Sim. E eu falo que, aos poucos, o meu Mulheres Apes, ela tá ganhando espaço, ela tá ganhando forma, tá ganhando parceria, porque um dia eu comecei. Sim. Eu falei, não, eu tenho que começar. Hoje,
ele ainda não pode ter, ele não alcançou o nível nacional, mas ele pode alcançar. Sim. Ele pode alcançar o nível internacional, não é verdade? Então, essa é a questão. Uma coisa interessante aí que você falou é quem que são essas pessoas hoje que você entende que você tá dando esse suporte para auxiliar ela? Quem são essas mulheres? Mulheres casadas, solteiras, mulheres com propósito, sem propósito? Quem são essas mulheres que você acha que você tá mais dando visibilidade ou auxiliando elas? Essa é uma pergunta muito poderosa e uma pergunta ao mesmo tempo bem reflexiva. Por quê? Hoje, quanto mais informação as mulheres passam a ter, maior visibilidade ela chega a alcançar várias situações de oportunidades. E várias, não só do meu. Só que o meu Mulheres Apes, ele é para todas as mulheres, inclusive aquelas que estão perdidas no autoconhecimento, não sabem o seu propósito, não sabem como que tá. Ela está totalmente vulnerável à situação emocional, financeira, cheia de dores, cheia de frustrações. É essa mulher em potencial. Por quê? Porque eu era assim. E assim, eu não tive depressão, não tive ansiedade. Eu considero que eu fui uma mulher muito forte em muitas situações, mesmo a tanta fragilidade. Eu me considero vulnerável porque eu choro muito. Eu choro na frente das pessoas, principalmente quando algo me indigna, deixa indignada. E eu choro porque eu quero dar voz e muitas vezes a pessoa, ela fala assim, mulheres quer só chamar a atenção. Agora elas acham que porque a mídia está colocando mulheres em sobressalto, em evidência, então elas querem chamar a atenção por tudo. Não, as pessoas não sabem nem o começo das dores que as mulheres passam. Mulheres é multiprofissional, né? Elas lidam com casa, filhos, isso, aquilo, e quer ganhar seu próprio dinheiro. Então é começando, é movendo. Então eu quero todas as mulheres, porque as mulheres, não importa a classe social que ela esteja, mas sim o seu nível de autoconhecimento. Então, quanto mais ela quer se posicionar, quer se entregar ao autoconhecimento, para se, até mesmo para saber o que gosta, o que quer, o que sonha, porque tem muitas mulheres que não sabem nem o que quer, nem o que sonha. E isso não é culpa dela, isso é cultural. Sim. Ofuscaram o brilho das mulheres. Então nós temos, e eu como missão desse Mulheres Apes, é levar essas mulheres. No meu último workshop que eu fiz, também lá no Hub Goiás, foi Mulheres e Protagonismo, o tema principal. Como é um workshop, todo momento eu dava vozes para a mulher. E as mulheres que iam à frente. Então, eu não fico só no tatapá, mimimi e vamos, né, conversar. Não, é dar vozes a essas mulheres para elas verem que é possível mover, que é possível transformar e passar para o próximo nível. E o próximo nível é aqui, eu estou no nível 0, às vezes eu estou abaixo de 0. Gente, eu já tive em escala abaixo de 0. Em muitas situações, até financeira mesmo. Então a gente vai para o nível 1, vai para o nível 2. E cada vez a gente encontra uma nova versão da gente. Ok. Muito interessante aí, Patrícia. Que não é só aquelas pessoas que já estão caminhando. Você quer pegar aquelas pessoas que estão totalmente estagnadas. Você viu? E não é todo mundo. Geralmente as pessoas querem estar envolvidas com essa mulher para ter um retorno. Aí se eu pegar essa mulher, eu não vou ter retorno nenhum. Então as pessoas querem o quê? Lançar mentorias para ganhar dinheiro em cima. Então começa lá a dar umas pílulas de 50, 100 reais. Depois a mentoria é 700, é 800, é R$1.000 e tal. E você está falando que o seu projeto é totalmente fora dessa curva. Então o seu é estruturar essas mulheres que estão vulneráveis, seja ela qual área que for, e ajudar ela a começar a caminhar, dar os seus primeiros passos. Fantástico. Qual foi o motivo de você trazer a Patrícia? A gente não tinha comentado sobre isso, mas já está muito bem dito por ela mesmo. Eu falo pra você que tudo é Deus, né? Com certeza. Nada é acaso. Porque assim, por exemplo, eu não conhecia a Patrícia. E pelo pouco que eu vi de Patrícia e que a gente conversou, veio, ela. Foi um start assim. Total. Simultâneo. Ela tem história, ela tem um conteúdo.
alguém precisa ouvir a Patrícia, entendeu? Então, assim, e assim são várias mulheres. Igual vocês sabem que eu tenho um espaço de beleza, é muita história. É muita história. É muitas mulheres que saíram lá de baixo e começaram a escalar, entendeu? Encontraram essa força interior, essa necessidade. Isso. E tem que ser trazida. Porque outras mulheres têm que entender. É possível. Não, é possível. E é mágico, né? É mágico, Que é extraordinário, mágico. É gente. libertador, né? É libertador. Então, assim, eu vou trazer, eu vou convidar uma cliente minha para estar aqui com a gente. Não, ela chegou pra gente lá, assim, meu Deus, eu vou morrer. Não, você não vai morrer, você vai virar essa chave. E ela virou a chave. Ela é outra pessoa. Vale a pena ouvi-la, entendeu? Para que as pessoas entendam. É o virar da chave. É É isso o aí. posicionamento. E Fantástico. quando a pessoa fala assim, a gente às vezes fala e mostra ter sido muito fácil, não foi nada fácil. Nada fácil. Mas é o interessante que às vezes a pessoa vê a gente só quando a gente chega Sim. a um ponto. Mas o trajeto que você trouxe para o podcast, para esse momento, ele é tão necessário que mostra o trajeto. Isso. Né? Então, assim, eu cheguei aqui, não foi por acaso, não foi sorte, Não. foi Não. luta, É foi autoconhecimento, foi parceria, foi buscar encontros, Lágrimas. parcerias, né? Construiu de uma uma conversa. estrada, né? É. Construiu. mesmo. E outra coisa que eu sempre digo, gente, não dificulta as coisas, não dificulta a parceria. Eu falo que eu sou uma pessoa facinha. Sorriu pra mim, eu tô pronta pra conversar, bater um bom papo. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim que pra ter um preço, a pessoa, né, ser empoderada, ter um preço, ela tem que ser difícil, até pra pessoa chegar nela. Quanto mais a pessoa é difícil de acesso, mais ela tem um valor, Sim. né? Fala assim, nossa, eu não tenho vaga. Aí fica aquela luta para aquela pessoa. Por quê? Porque isso é marketing. Gente, a gente não tem que ser difícil para as Não, pessoas. não. Se você quer realmente agregar valor à vida das pessoas e fazer com que esse valor seja de fato sua missão, seu propósito, as parcerias ela vem movendo e você vai fazendo com que as coisas aconteçam e apareça de forma facilitada, mas não foi uma luta. Que bom. Bom, Patrícia, eu também sou desse jeito. Eu acho que nada é por acaso. Não. E não tem ninguém que eu conecto que eu não transbordo na vida dessa pessoa. Eu não sei se reparou. Eu tenho certeza que os seus 2T não tinham aquelas conotações que eu introduzi. Já ganhou um presente. Já ganhou um presente. Já ganhou um presente. Por quê? Gente, viu que quando eu comecei a falar, que eu coloquei... eu não sabia que a Patrícia tinha mudado o nome, eu nem sabia nada disso, eu nem sabia que era com 2T. Quando eu peguei o livro e eu li, eu falei assim, tem um propósito nisso aqui. Nem ela sabia. Ela mudou, mas ela não sabia. O transbordo, ela já tá mostrando. Por quê? Ela abriu mão do ego pra poder falar como você faz, tem um caminho. Ela podia segurar isso pra ela, tipo assim, sou autora de tantos livros, pra ela se colocar num Isso. pedestal, pra você achar, nossa, como ela tá lá em cima. Ela abriu mão do ego pra falar pra você, tem um caminho, eu posso te ensinar, você também pode fazer. Sabe qual que é o nome disso? Transbordo. Isso é transbordo. Então ela teve transformação e tá transbordando na vida de vocês. Eu falei que vocês iam ganhar um presente. Então, aquela mulher, aquela pessoa que tem uma voz, estava engasgada, que tava tudo presa, aquela história, ainda não conseguiu pôr isso pra fora. Você viu? Ela falou que foram vários anos, os livros tudo lá parado, engavetado, mas ela não parava. Ela ia lá e colocava, Senhor, não sei quando e não sei como. Mas uma coisa eu sei, o que tá dentro de mim tem que sair. E isso ela fez, foi guardando. E hoje ela está alcançando outras pessoas com um propósito muito maior. Às vezes você que está ouvindo isso hoje, acordou triste, tá com o dia ruim, a semana ruim, sente uma pessoa que não conseguia atingir o sucesso que você precisava na vida. Você vê, ela já estava realizada, funcionária pública, já tinha estabilidade, tudo isso. Ela abriu mão de tudo isso para poder construir algo. Isso dá trabalho, eu sei que dá trabalho. Sim. A professora, principalmente, é uma carga horária muito pesada. Minha esposa é pedagoga, é uma carga horária muito pesada. E mesmo assim, ela encontrava tempo ali, energia, para poder colocar aquilo para fora e transbordar na vida de vocês. É fantástico ver isso, não é todo mundo que tem essa disposição. E com certeza Deus vai te honrar. Por que Deus vai honrar?
Porque Deus está vendo o seu trabalho e Ele conhece o seu coração. Eu converso com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu cuido de muitas pessoas. Poucas pessoas têm essa facilidade, igual você falou, de colocar tudo para fora, de querer dar tudo para poder auxiliar para ver outras pessoas melhores. Mas você viu, você teve uma infância, entre aspas, que eu fui rejeitada pelas mulheres, porque eu não conseguia conectar com elas por causa do meu jeito de ser, de fazer e de agir. E agora eu mudei essa história, aquilo que mais me causava dor agora se tornou propósito. Hoje eu sou a mulher que cuida de mulheres, porque quando você montou tudo isso, o único intuito é cuidar de mulheres, transformar a vida de mulheres. E você está fazendo. E um detalhe, hoje eu estava ouvindo a Joyce, eu sempre escuto o Joyce Meyer, não sei se vocês conhecem, Joyce Meyer. Quem não conhece, escuta a Joyce Meyer todos os dias. A Joyce Meyer foi estuprada pelo pai, a mãe sabia, não fez nada, e ela carregou essa dor por um tempo, depois ela iniciou um casamento ruim, uma vida ruim, e ela conheceu um cara, converteu e começou a servir a Deus. Ela perdoou o pai, perdoou a mãe. Hoje ela é uma das maiores autoras cristãs do mundo. Então ela tem vários livros escritos, é uma best-seller. Só que ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou o seguinte: a dor é inevitável. Nós viemos num mundo onde nós vamos sentir dor. Agora, eu tenho que deixar a dor para lá, escolher perdoar e não parar. Foi o que você fez. Falou, não, tá doendo, não interessa, eu vou transbordar e eu vou fazer diferença na vida dos outros. Parabéns. Se for para você resumir uma frase uma frase que fez diferença na sua vida ou que pode fazer diferença em alguém, uma mensagem poderosa, o que você diria? Eu diria o seguinte, foi um marco na minha vida que meu pai sempre falava para nós, não só para mim, minhas irmãs, tudo. Você tem a oportunidade de fazer e mover o seu mundo. Então vai lá, faça, escolha consciente, mas faça mover não só o seu mundo, mas o mundo de outras pessoas que vai interagir com você. Isso eu acho que nos fortalece, porque a gente retira o nosso ego, a nossa individualidade e pensa no coletivo, porque nós não estamos aqui no planeta Terra para viver sozinho e com conhecimento para si. A gente está para compartilhar, a gente está para mover, gerar valor. E o valor, ele não é no dinheiro, né? O dinheiro, ele ajuda em todas as situações, mas o preço que a gente coloca, o valor, é no que a gente faz no todo, que é a nossa transformação espiritual, financeira, emocional, né, e todos os trâmites que gera a nossa vida como pessoa, na nossa individualidade, sabendo que eu sou um indivíduo único, mas vivendo em sociedade com todas as particularidades que existem, tanto do negativo quanto no positivo. Então, a Patrícia deixou uma mensagem poderosa. Menina do interior, que estava tudo resolvido, ela podia ter continuado lá, mas ela não aguentou. Ela veio para cá, porque ela sabia, entendia no íntimo dela que ela tinha uma mensagem muito maior do que ela mesma. Então, ela abriu mão da comodidade para poder trazer essa mensagem. E ela vai chegar em você hoje, vai chegar em muitas pessoas. E talvez, daqui 200 anos, ela ainda chegue em outras pessoas, porque ela materializou isso. Isso é fantástico. Uma vez eu vi uma história de uma mulher que eu nem conheço ela, mas já fiquei com raiva dela. Nem conheço, eu fiquei morrendo de raiva dessa mulher. O que essa mulher fez? Essa mulher estava no Titanic. Ela era enfermeira no Titanic. Titanic afundou, essa mulher sobreviveu. Até aí tá tudo bem. Depois essa mulher estava no navio russo de guerra. O navio afundou, essa mulher sobreviveu. Depois essa mulher estava no outro transatlântico também, depois afundou e ela sobreviveu. E essa mulher não escreveu uma linha, nem uma linha. Se essa mulher tivesse escrito um livro, hoje ela teria deixado todas as gerações dela, escutando aquilo que ela viveu, passou. Então, se você tem uma história e você não escreveu, você não começou a falar sobre ela, isso está entalado, isso vai te adoecer. Então, você curou muitas doenças suas, emocionais, através desse propósito, desse projeto. E ele só está começando, porque esse projeto com mulheres tem certeza que não vai parar. Kira, o que você quer deixar? Qual o recado, tanto para... Por que você trouxe a nossa convidada e qual o recado você quer deixar para as mulheres?
Olha, eu vou deixar pra vocês, não perca o próximo episódio, que tem surpresa pra vocês. E é sobre isso. Isso aqui é uma passagem, tá? Nós somos passageiros. Então, você tem uma escolha. Viver bem, viver mal. A escolha é sua. Então, libera tudo aquilo que te prende. Libera o que te prende e comece a viver. Fantástico. Essas meninas já podem ser terapeutas, você viu? Ela já tá cuidando do emocional e do físico, do potencial de trabalho. Gente, foi um prazer, um privilégio. Esse foi o nosso primeiro episódio das mulheres escolhidas para escalar. Patrícia não tá aqui por acaso, não foi sem nenhum propósito. Deus trouxe ela aqui porque ele tem um propósito e através da vida dela, ela vai transbordar na vida de vocês. E vocês também podem estar aqui, igual ela falou, não perca o próximo episódio, mas se você tiver uma linda história de mulheres que escalam, você vai entrar em contato com a Kira, ela vai estar agendando, você também vai estar aqui contando a sua história. Ok? Foi um prazer, um privilégio, um abraço e até a próxima. Até a próxima, meninas!